Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Fábio Cáceres, Legal Educacional. Estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa contemplação aí de 15 encontros para falar sobre processo civil. E na aula de hoje eu quero falar com os senhores sobre o agravo interno, esse recurso que ganha uma relevantíssima função com o novo CPC. Doutores, no passado, os advogados tinham um problema grave no sistema recursal, que era o quê? Era a limitação de utilização do agravo interno. Ele tinha um cabimento muito restrito à singular hipótese ou singulares hipóteses lá no código. Com o novo CPC, esse recurso ganha uma oxigenação interessante. E eu digo isso por quê? Porque ele passa a albergar praticamente todas as decisões monocráticas de relator. No passado, muitas das decisões monocráticas eram combatidas por um recurso chamado agravo regimental. Aliás, absurdo recurso chamado agravo regimental. Afinal de contas, se o nome era regimental, é porque aquele recurso estava previsto no regimento interno do tribunal. E desculpem, mas tribunal não pode, por regimento interno, criar recurso. E quem diz isso não sou eu, é a Constituição Federal Brasileira, no artigo 22, inciso 1º. É competência privativa da União legislar sobre processo. Recurso é matéria de processo. Portanto, integrante de tribunal não pode criar recurso por regimento interno. Ou até pode, desde que peça exoneração do cargo e se candidate a deputado federal ou senador e apresente um projeto de lei que seja devidamente aprovado e que altere o Código de Processo. Aí eu vou concordar que o recurso é legítimo. Agora, julgador em regimento interno, criando regra de recurso, me parece uma prostituição da Constituição Federal Brasileira. E eu sempre tive muita angústia com este agravo regimental. E digo tive porque não tenho mais. Agora o novo CPC moderniza a questão. Por quê? Porque o CPC é lei federal. Logo, ele atende à vocação constitucional estabelecida no artigo 22, inciso 1º da Constituição. E o novo CPC passa a ele prever a figura do agravo interno, que é o recurso cabível contra as decisões monocráticas de relator. Quais? Todas. Ah, onde que isso está escrito? Artigo 1021. Então, quando você visita o artigo 1021 do novo CPC, ele prevê que das decisões do relator cabe agravo interno. Ora, duas considerações. O 1021 não relaciona quais são as decisões. Logo, é óbvio que ele pressupõe todas as decisões. Uma outra consideração. O código se refere à figura de relator. Relator pode ser desembargador e eu entendo que ministro também é relator. Logo, o agravo interno, a meu ver, ele não é um recurso típico de tribunal, mas ele pode ser utilizado também nos tribunais superiores das decisões monocráticas dos relatores. E isso nos mostra também o sepultamento dos agravos internos nos tribunais superiores. Ora, por que você vai usar o agravo interno do Tribunal Superior, que é aquele regimental, com prazo de 5 dias, se você tem um agravo que tem a mesma função, que está na lei e que tem prazo de 15 dias úteis? Então, me parece mais coerente que você deve utilizar o agravo interno do Código de Processo Civil
pois o artigo 1021, de forma clara e evidente, estabelece que o agravo interno é cabível de decisão de relator. Relator pode ser desembargador relator ou ministro relator, por exemplo. Uma outra questão do agravo interno que vale a pena debater com os senhores. Notamos, em aulas passadas, que há uma maior amplitude das providências monocráticas a serem praticadas por relator de recurso. Quando eu falava da apelação, por exemplo, eu trouxe à baila o artigo 932 do Código de Processo Civil, que narra inúmeras providências monocráticas. A advocacia não está desamparada para guerrear eventual desacerto cometido por um julgador ao adotar uma providência monocrática. E por que a advocacia não está desamparada? Porque hoje nós temos o agravo interno com cabimento irrestrito, ou seja, um recurso amplo, com uma grande magnitude que pode ser utilizado para combater eventual desacerto de decisão monocrática proferida por tribunal. E assim, doutores, eu acho que nesta aula de hoje nós tivemos mais uma grande contribuição na sua carreira. Mas isso é pouco. Você tem direito a mais. Você precisa de mais. Por isso eu insisto, dia 28 de agosto de 2018, assista a aula inaugural. Você é meu convidado. Pós-graduação Brasil inteiro online pelo Legale ou ainda após presencial. Conto com a presença de vocês. Até lá.